Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos introduzir o assunto equação do segundo grau. Então, se você nunca viu isso, beleza, é a aula 1 bem introdutória. Equação do segundo grau não é um bicho de sete cabeças, galera. É uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais e o x é uma incógnita. A gente fala que o a é o coeficiente do x ao quadrado, a gente fala que o b é o coeficiente do x e a gente fala que o c é o termo independente. Ok? Perceba que o c não tem x multiplicando ele, por isso que a gente fala que ele é o termo independente. O a tem o x ao quadrado e o b tem o x. Vamos ver alguns exemplos de equação do segundo grau. Então, exemplo 1. Uma equação do tipo 7x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Outra aqui que eu vou escrever para vocês. Menos 3x ao quadrado mais 2x menos 7 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. E vou escrever mais uma aqui. 9x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Temos aí mais uma equação do segundo grau. Nessa fase introdutória, nesse início, o importante é você saber determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, nós vamos fazer isso agora. Quem é o A dessa equação 1? O A é o coeficiente do x ao quadrado. Então, o A é o 7. Ok. E quem é o B? O B é o coeficiente do x. Quem é o coeficiente do x? É o 5. Olha que tranquilo, galera. E o C? Quem é o C? O C é o termo independente. Quem é o termo independente aí? É o 2. Pronto. Então, inicialmente, é bastante importante que vocês saibam determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, peço que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir quem são o A, o B e o C do exemplo 2 e do exemplo 3. Espero que vocês tenham tentado. Vamos à correção. Então, o A aqui no exemplo 2 é o menos 3, ok? Ele é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o B? É o 2. Ah, não precisa colocar o mais. Quando tem mais, não precisa. Mas quando tem menos, precisa sim, ok? Tem menos, tem que colocar. Quem é o termo independente? É o menos 7. Então, o C é o menos 7. Viu que tranquilo? Vamos ver no exemplo 3. Quem é o A? É o 9, que é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o B? É o menos 3, que é o coeficiente do x. Então, vou escrever aqui menos 3. Quem é o C? É o 1. Pronto. Então, bem tranquilo. Vamos agora fazer um exercício sobre isso e vou colocar as equações um pouquinho embaralhadas para ver se vocês entenderam isso ou não. Então, número 1, escrevi aqui resumidamente, mas eu estou pedindo ali para vocês determinarem os coeficientes do x ao quadrado do x e o termo independente. Então, determine A, B e C nas equações do segundo grau abaixo. A primeira dica que eu dou para vocês é organizem a equação. Ela não precisa estar escrito dessa forma bonitinha, em ordem, x ao quadrado, x e depois o termo independente. Mas para você se organizar, é bom que você faça isso. Por quê? O primeiro erro que eu vejo em sala de aula é os alunos respondendo assim: o A é 3, o B é 7 e o C é menos 2. Isso está errado. Por quê? Porque o A é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o coeficiente aqui do x ao quadrado? É o menos 2. Olha só, ele que é o coeficiente do x ao quadrado. Então, por isso que eu peço que vocês organizem. Então, eu vou escrever essa equação da maneira organizada. Primeiro, vou começar com o x ao quadrado, depois vou começar com o x, depois eu vou escrever o termo independente. Então, vamos lá. Primeiro eu escrevo o menos 2x ao quadrado.
Depois eu escrevo o 3x. Então, mais 3x. Ah, por que esse mais? Porque aqui na frente tem um mais que a gente não coloca. Quando é mais, a gente não precisa colocar ali. Mais ainda o 7. Olha só. Isso igual a quem? Igual a zero. Agora, está organizado? Tá sim. Então, eu posso dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, vamos lá. O A é quem? O A é o menos 2, que é o coeficiente do x ao quadrado. Então, vou escrever aqui, ó, A é igual a menos 2. Quem é o B? O B é o coeficiente do x. Então, o B é o 3. Então, vou escrever aqui que o B é igual a 3. E o C? O C é o termo independente, ó, o C é o 7. Então, vou escrever que o C é igual a 7. Viu como é bom organizar? Depois que você tiver treinado, não precisa nem organizar, né? Você vai identificar o A, o B e o C, sem precisar organizar, ok? Vamos organizar aqui para a gente não se enrolar? Então, eu vou escrever ali que o primeiro é o menos 3x ao quadrado, né? Organizando, então a gente tem menos 3x ao quadrado, depois vem o 5x, então eu vou escrever aqui, ó, mais 5x, depois vem o 8, então eu vou escrever aqui mais 8, igual a zero. Pronto, agora ficou fácil, né? Agora a gente sabe quem é o A, o B e o C. O A ele é igual ao menos 3, ele é o coeficiente do x ao quadrado. O B, ele é o 5, aqui é o coeficiente do x. E o C é igual a 8. Olha que fácil. E nesse item C já está tudo organizado, né? Está tudo organizado, mas também em sala de aula eu vejo que os alunos não sabem qual é o coeficiente do x ao quadrado. Porque, olha só, não tem nada aqui do lado, né? Se não tem nada aqui do lado, aí o aluno pensa em botar zero. Olha só, quando não tem nada ali do lado, é porque tem o 1 escondido aqui. Então, se eu for organizar essa equação para vocês, eu vou organizá-la da seguinte maneira. Aqui tem o 1 que multiplica o x ao quadrado, mais o 2x menos 3 igual a zero. Pronto, agora você sabe dizer quem é o A, o B e o C? Sim. O A ele é igual ao 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Então, vou colocar aqui 1. O B ele é o 2 e o C ele é igual ao menos 3, ok? O C é o termo independente. Vamos ver mais uma sobre essa e encerrar a aula por hoje. Nesse item D, a equação é x ao quadrado menos x menos 7 igual a zero. Eu quero organizá-la primeiro, ok? Se você já está safo, já sabe quem são o A, o B e o C, ok, pode escrever. Mas eu vou organizar. Então, o x ao quadrado tem o coeficiente 1 aqui do lado. Então, vou escrever assim, ó, 1 vezes x ao quadrado. E aqui? Aqui também tem o 1 escondido. Quando não tem nada, é porque tem o 1. Então, vou escrever menos 1, que multiplica o x, menos o 7, igual a zero. No futuro, quando você ficar familiarizado com isso, você não precisa ficar escrevendo esse 1, esse menos 1, ok? Nunca você vai ver escrito assim, nem em livro, nem em prova de concurso. Eu que estou explicando para vocês. Agora, nós vamos lá para o A. Quem é o A? O A é o número que multiplica o x ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado. Então, o A é 1. Quem é o B? O B é o menos 1. Quando tem menos, tem que colocar o menos. Então, tá, B é menos 1. E o C? C é o termo independente. C é o menos 7. Ok. Agora, nós vamos para o item E. Percebam que ali só tem dois termos, duas parcelas, estão vendo? Só tem o 2x ao quadrado e o 5. Ué, cadê o cara que tem o x? Se não tem o cara que tem o x, como é que eu posso escrever isso mostrando o x? Ó, vê se vocês concordam que organizando a gente vai ter 2x ao quadrado mais 0x mais 5 igual a zero. Olha só, se não tem o x aqui, eu posso escrever então como 0x. Quanto que é 0 vezes x? É zero, né? Nada. Então, posso escrever dessa forma. E aí, como ficarão o A, o B e o C?
O A, ele é o 2, o B, ele é o 0 e o C, ele é o 5. Eu prefiro que vocês organizem, porque eu já vi muito erro em sala de aula do aluno falar que o A é o 2 e que o B é o 5. O aluno fala, o B é o 5. Então, por isso que eu peço para vocês organizarem a equação. Organizar em primeiro x ao quadrado, depois x, depois o termo independente, ok? Vamos agora para o F. Olha o que acontece com essa letra F. Só tem o x ao quadrado, não tem nem o x, nem o termo independente. Então, vocês vão escrever assim, ó, 7x ao quadrado. Se não aparece o x, eu escrevo 0x. Se não aparece o termo independente, eu escrevo 0. Igual a 0, né? Essa parte aqui a gente repete ali no finalzinho. Então, o A vai ser quem aí? O A é igual a 7. O B é igual a 0, que é esse 0 aqui. E o C também é igual a 0, que é o termo independente. Então, espero que vocês tenham compreendido. Percebo que na definição da equação do segundo grau, o A é diferente de 0. Aqui, ó, o B foi 0, o C é 0, mas o A é diferente de 0. Pois teríamos, se o A fosse 0, teríamos uma equação do primeiro grau. Então, o A tem que ser diferente de 0 para que tenhamos ali a equação do segundo grau. Então, espero que vocês tenham compreendido isso, porque na próxima aula eu peço que os senhores façam esses exercícios aqui, ó, 1 e 2 da página 123. Então, olha só na número 2. Complete a tabela. Aqui a gente tem a equação do segundo grau. Aqui você tem que dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tudo bem? Então, espero que vocês façam exercício e aguardo vocês na próxima aula com a correção. Um abraço a todos e até a próxima.